Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo que foi gravado em live. Eu costumo fazer esses vídeos no TikTok, não diariamente, mas várias vezes por semana eu tô lá ao vivo desenhando com vocês, conversando, trocando ideia, ensinando um pouco sobre arte, um pouco sobre desenho, técnicas e gostaria de compartilhar isso com vocês também aqui no YouTube de uma maneira um pouco diferente. Hoje trazendo esse desenho do Okarun e da Momo como uma forma de análise comentada, mais ou menos, do desenho e também do anime em si. O anime Dandadan, ele, para quem não vive numa caverna, saiu agora em 2024, 2025, e ele conta a história desses dois personagens que ele antagoniza o outro com relação às crenças deles, né? Um acredita em extraterrestres, o outro acredita em espíritos e no fim os dois se provam corretos. No começo, esse anime ele começa com um tom de humor bastante escrachado sobre sexualidade, um humor bastante escrachado sobre como é ser um adolescente e as coisas que são geralmente levadas para o tom mais over do que elas realmente são. Sempre os dramas adolescentes são muito maiores do que eles realmente são. E no caso, com o Okarun e a Momo não é diferente. Durante o arco de personagem em que eles se conhecem, eles basicamente estão passando por uma situação de piada sexual que ela tem um contexto bem pesado e ao longo do anime isso vai se suavizando ao ponto de que quando tem a segunda piada sobre sexualidade, que é com os ETs indo pra cima da Momo, isso já passa a não ser mais uma piada e sim uma coisa de péssimo gosto em que eles estão tentando tratar com realmente peso de como é ser alvo de uma violência. O Okarun por si só ele é um jovem adolescente virgem, ele é inseguro e assim como todo adolescente é inseguro sobre o próprio corpo, sobre as coisas que acontecem com ele mesmo e com a sociabilidade dele com outros adolescentes. Tanto é que o fato dele ser castrado, metaforicamente, nesse anime, de ele perder as ferramentas sexuais dele, isso nada mais é do que uma meta-análise sobre como é se sentir um adolescente jovem e não ter força para lidar com as coisas. No final das contas, o Okarun ele acaba resolvendo o problema dele com relação à perda, mas com o passar do tempo, nessa mesma temporada do anime, tem o aparecimento da Aira, que acaba se tornando meio que uma rival da Momo em certos aspectos. Ela é a princesinha da escola, ela é a garota mais bonita, mais popular, e ela tem uma síndrome de protagonista muito alta, em que ela é a resolução de todos os problemas que acontecem ao redor dela. Ela tem um arco bem pesado com relação a um outro espírito que aparece para atormentar ela, mas não vem ao caso falar sobre isso agora nesse vídeo em questão, mas o bom é se dizer que além dela também aparece o Gigi, que é um outro personagem que também acaba sendo um pouco antagonista, um pouco protagonista secundário, junto com o Okarun, que é amigo de infância da Momo. Eles ambos têm um pouco de rivalidade também, porque o Gigi ele é bonitão, ele é bom nos esportes, ele é mais forte que o Okarun, etc. E ao mesmo tempo ele é um adolescente sem tirar nem pôr. Ele é idiota, ele é esquisitão, ele fala bobagem. E em todo o anime, basicamente, é um estudo sobre essa adolescência nua e crua, em que as pessoas elas têm suas inseguranças, elas têm seus deveres, elas estão crescendo. Veja, adolescentes, eles não são crianças e também não são adultos. Eles estão numa fase em que eles têm que descobrir aonde pesam as responsabilidades, aonde as coisas começam a ficar sérias na vida, e muitos deles não têm essa concepção, não têm essa facilidade de discernimento. Tanto que ao longo da temporada inteira aparece também a avó da Momo, que ela é basicamente uma MILF, e
ela fica o tempo todo chamando o Okarun para ver como é que estão as ferramentas dele, quando ele tem o problema de ele ter perdido as coisas para a Velha Turbo. E a Velha Turbo é a própria definição disso, que seria uma seriedade de um problema da adolescência, que é o abuso. Ela é uma personagem que vai ir atrás de todas as genitálias de homens que vão passar por ali pelo lugar onde várias mulheres foram abusadas ao longo da história. E quando acaba acontecendo com o Okarun, ela fica habitando o corpo dele, entre aspas, né? O poder dela passa a habitar o corpo dele e ele se torna, quando transformado pelo poder da Velha Turbo, o próprio adolescente edgelord, trevoso, emo, que tem problemas de sociabilidade e que para ele tudo é uma merda e tudo vai sempre acontecer da pior maneira possível. E ele tá sempre desanimado. E esses dois contrastes na personalidade do Okarun acabam sendo bastante vívidos durante a obra inteira. Já lá pro final da obra, a gente tem uma parte em que o Gide ele aparece e chama eles para irem até a casa dele, que está sendo assombrada por espíritos, que no começo não acaba sendo bem explícito qual é o problema da casa dele, mas uma coisa é certo de que acontece com a Momo, quando ela está na casa de banho, que ela tá só querendo relaxar, é onde aparece as cenas mais pesadas, e daí você vê que o humor da série, que tinha lá no começo, quando apareceram os primeiros ETs atrás dela, tinha aquela coisa escrachada. Dessa vez não, dessa vez é um tom pesado, é um tom sério e um tom de urgência em que algo precisa ser feito o mais rápido possível, senão vai dar merda. E é nesse ponto que eu acho que a obra cresce muito, porque ela não só é desconfortável com relação ao humor sobre a sexualidade no começo do anime, como ela também é pesada com relação à sexualidade nesse momento em que tem esse senso de urgência de que algo precisa ser feito, senão vai dar muito ruim pro lado da Momo. Em si, o meu veredito é que é sim uma história muito boa. Ela se baseia muito mais nos personagens, ela tem contrastes e nuances. A personalidade dos envolvidos é marcante em vários aspectos. E acho que todo mundo pode dar uma chance e acabar gostando do anime, apesar de alguns pesares. Uma falha aqui, uma falha ali, que acontece em todo o anime, venhamos e convenhamos. No mais, é isso. Eu gostaria de reforçar aqui para vocês que eu faço esses desenhos em live no TikTok. Tô pensando em fazer live no YouTube e fazer algumas coisas diferentes para a comunidade e de vez em quando fazer esses ensaios falando alguma besteirinha que eu acho sobre as séries ou não. E eu espero que todo mundo goste. Caso tenham gostado, deixa um like aí, comenta, me diz o que vocês acharam da minha pequena análise sobre Dandadan. Eu acho que ela tá bem completa. Eu poderia fazer um vídeo mais técnico, mais comparativo. Inclusive, eu comparo bastante o Dandadan com um anime um pouco mais antigo, que é o Kill la Kill, que era um anime adolescente que tratava bastante desses temas. Mas isso é papo para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de todo mundo e até logo. Tchau, tchau.